Ele tem que ser de fácil compreensão e ele tem que transmitir com as imagens que ele usa atrair o público-alvo. Ele pode usar elementos verbais e não verbais. Ele tem que ter uma língua de fácil compreensão. Ele tem que chamar a atenção com letras pequenas ou imagens. Ele também é usado para transmitir frases curtas que fazem sentido e elas podem ser postadas na rua. Elas são postadas na rua e para ser mais chamativa, como tipo assim, tem as campanhas de vacina, um negócio para ler, para você conseguir ler, negócios de igreja, festas e entre outros. O folheto, ele é que nem um cartaz, só que dividido em 2 quadrados ou mais, ou até 3, e mais. Ele pode usar números, elementos verbais e não verbais, gráficos, e ele pode ser impresso, e ele também tem que ser impresso, com informações falando sobre do determinado estilo, como pode ser um negócio de escola, de eleições e falando sobre outras coisas. O elemento de um infográfico, ele é usado como informações úteis, como de pesquisa, o que você deve fazer para ajudar a sua comunidade, e doenças, doenças como cartaz. Ele é usado para transmitir detalhes importantes, com uma linguagem fácil de compreender, usado imagens, usado elementos verbais e não verbais. O infográfico ele é usado tipo ele pode ser tipo ele é tipo um montão de imagem que relaciona uma com a outra, falando sobre o que é. Não é tipo um quadrado como não é dividido em quadrado como se fosse um folheto e não é só uma coisa como se fosse cartaz. São várias imagens diferentes que falam que representam esse determinado assunto. A frase ela tem que demonstrar uma coisa com clareza, uma comunicação clareza com o indivíduo ou com alguma coisa. Ela pode ter tanto um verbo ou não verbo e ela tem que ter um sentido claro. As que não possuem verbo são as frases nominais e as que possuem verbo são frases verbais. Uma frase verbal é: os jogadores foram até o jogo. O meu foram é o meu verbo, então ela é uma frase verbal, porque ela é uma ação. E o que não tem verbo é bom trabalho. Bom trabalho não tem um verbo, porque não tem uma ação, um sentimento ou um elemento da natureza. Uma oração, ela é diferente de uma frase, porque ela tem que ter um sentido completo e ela sempre tem que possuir um verbo. E a oração tem duas coisas essenciais. Um predicado e o substantivo. Substantivo. Vou dar um exemplo e eu vou dar um exemplo de uma frase. Ela viu a gata de sua filha. Ela é o meu sujeito. Viu é minha oração. E a gata de sua filha é meu predicado. O sujeito é o predicado é o que vem depois do verbo ou da oração. Depois que vem da oração. E o meu sujeito é o que vem antes da oração. E agora o período o período é que nem a frase, mas ela é constituída por uma ou mais orações com sentido completo. As frases elas podem ter períodos diferentes e elas podem ter significados diferentes, como toda frase. Vou dar tipo um exemplo. Um período simples é o que tem um verbo só. Vou dar um exemplo. Lucas
foi até o lago. Foi até o lago para tomar banho. O Lucas é o Lucas é a única oração que tem. Não, pera. Foi até meu lago é a única oração que tem. O período composto são aqueles que são formados por duas orações. Como pode dizer, Lucas foi até o lago para nadar. Como tem duas orações, ela é compostada por viu e nadar. Para a gente aprender o que é um transitivo, a gente tem que aprender um objeto. Um objeto indireto é um sentimento que não existe pela visão, mas sabemos que existe ainda. Pode ser um sentimento de amar. Não é preciso ser só um sentimento. Tipo, uma coisa que não existe, mas a gente sabe que tá lá. Como lembrar, suceder, comparecer, amar. E é isso. E um objeto direto é o contrário do indireto. É alguma ação que existe, como correr, andar, ter, querer e assim. E depois disso, depois a gente sabe esses dois objetos, a gente pode partir para os dois transitivos que tem. Os transitivos são uma parte que serve para, tipo, é uma parte de uma frase com um objeto, com os dois objetos. O objeto indireto é aquele que possui um transitivo indireto, foi mal. O transitivo indireto é aquele que possui uma frase com algum sentimento, como acreditar, crer, amar, chorar, chorar não, tristeza e lembrar. São frases que tem isso. Vou dar um exemplo. Eu acredito em você. Acredito é o meu objeto indireto. Então isso é uma frase de transitivo indireto. Agora, para uma frase direta, você tem que ter alguma coisa que seja real. Como, vou pensar em um objeto que seja real. Como você já viu com objeto? Comer, ouvir, destruir. E vamos ver. Tipo assim, vou pensar uma. Os alunos... Não, vocês fizeram este projeto. Fazeram é uma ação. E como é uma ação, isso é considerado um objeto direto. Então essa frase é um transitivo direto. Mas pode existir um transitivo direto e indireto, que possui os dois tipos de objeto na mesma frase. Como exemplo, eu lembrei de fazer a minha tarefa. Lembrei um objeto indireto e fazer, que é um objeto direto. Então isso é uma frase objeto indireto, direto, não, é direto, transitivo direto, indireto. Ou o contrário, eu não sei ao certo. Então, isso que são o transitivo direto e o transitivo indireto, o objeto direto, o objeto indireto e o transitivo direto e indireto. A frase é a função de dois sons identificativos com a preposição a. Também é usar. Tá bom. A preposição a é os termos registrados admitidos como um artigo feminino. Ou a preposição tem a preposição demonstrativo e a preposição relativa. A preposição demonstrativo é aquelas e aqueles e aquilo. E o pronome relativo é quais ou qual. Caso que se usa a crase na identificação de um lugar, na identificação de horário, na locução formadas com palavras femininas, na expressões que denome a modo de... Peraí.
nas expressões que denominam antes das palavras caso, quando estiver determinada, aqueles com pronome demonstrativo, aqueles, aquela, aqueles, aquilo, então, e também, eu não sei falar direito, na expressão que denotem a modo de. Eu não sei se deu para entender. Quando não deve usar crase antes do verbo, antes de nomes masculinos, antes de palavras repetidas, quando uma preposição abre um nome plural. E agora a crase facultativa, antes de pronomes possessivos femininos e depois da preposição até. Essas são quando você não deve, quando você deve e o facultativo. A notícia é um gênero que é um gênero informativo que mostra informações. Ela também tem que ser informações na vida real que já aconteceram. Ela começa como um texto informativo primeiro, para explicar. E a reportagem é um texto não literal que é considerado jornalístico pela comunidade. Como pode dizer, a reportagem apresenta a reportagem é um tema social em geral. E esses dois são considerados como pode dizer, jornalísticos pela comunidade de jornais, revistas, televisão, internet, rádio e dentre outros.